a Ana Contato mais uma vez para falar sobre o totem instalado na Praça Dom Pedro aqui na cidade de Londrina. Tá chovendo, inclusive, aqui no fundo da Ana, dá pra gente ver, ó, bastante chuva. Tá chovendo em Cambé, Rolândia, todo mundo participando aqui com a gente, alertando sobre a chuva. Ô Ana, como é que vai funcionar esse totem? Você vai apertar um botão, vai ter alguém para conversar com você? Queria que você explicasse direitinho para quem tá em casa. Exatamente isso, Parra. Vai ter um botão nesse totem que foi instalado ali na Praça Dom Pedro I. E com esse botão você conversa, como se fosse ali um telefone, com a central da Guarda Municipal. Então, você pode relatar se você estiver vendo alguma situação ali de algum crime, se você vir, de repente, alguém passando mal, precisando de ajuda, enfim, qualquer tipo de situação que a Guarda Municipal possa ser acionada, você vai lá, aperta o botão. Outra coisa, a guarda também pode conversar com quem está passando pela praça sem que esse botão seja acionado. Vamos supor, por exemplo, que eles observem alguma movimentação suspeita ali, ou que eles observem, como o secretário Pedro Ramos falou, a colocação de alguma barraca ali. A gente sabe que essa praça foi utilizada por pessoas em situação de rua durante muito tempo. Então, se de repente eles virem ali que o pessoal está montando uma barraca, pode acionar por meio do alto-falante e conversar com essas pessoas. As câmeras também, elas conseguem registrar todo mundo que se aproxima. Então, se for alguém aí que a polícia esteja procurando, por exemplo, também vai ser identificado. Tem uma sirene alta também, se tiver acontecendo alguma coisa que o usuário aperte o botão, converse com a central e a central entenda que é o caso de acionar a sirene para, de repente, espantar alguém que esteja perto ou chamar a atenção de alguém, também tem isso. Esse equipamento, ele foi emprestado por uma empresa de Curitiba. O Coronel Pedro Ramos viu esse equipamento lá numa empresa privada na nossa capital, achou interessante, fez contato com essa empresa. Essa empresa se propôs a liberar, então, por 6 meses um equipamento ali para a Praça Dom Pedro I, de maneira gratuita. E aí depois, se a secretaria entender que valeu a pena, que realmente foi vantajoso para a segurança do local, aí sim a secretaria estuda implantar de fato esse totem ali na praça ou de repente até ampliar, colocar em outros pontos da cidade. A gente preparou uma matéria completa para mostrar como é que vai funcionar esse totem. Vamos assistir. Grande desafio: revitalizar o espaço depredado e ocupado por pessoas em situação de rua. Cerca de 5 meses depois, o cenário realmente é outro. Novo paisagismo, bancos, lixeiras, mas um objeto chama a atenção de quem passa por aqui. O totem da Guarda Municipal é a grande novidade da praça. O equipamento, ele tem várias funcionalidades. O primeiro deles é que ele tem várias câmeras e essas câmeras têm, dentro das suas funções, permite que a Guarda Municipal possa monitorar à distância o espaço que está sendo ocupado. Se foi alguém que está passando o trote, que está apertando lá toda hora, ou um marginal que esteja no nosso banco de dados. E, ao mesmo tempo, permite que a pessoa que está com pânico, que está com medo, interagir com o guarda. Além desse botão, você tem a possibilidade de acionar da sede da guarda um mecanismo de voz para chamar a atenção por algum fato que esteja ocorrendo na praça. O totem foi cedido ao município de Londrina de maneira completamente gratuita por uma empresa de Curitiba. O dispositivo de comunicação e segurança deve ficar à disposição por 6 meses. Depois disso, a Secretaria de Defesa Social vai avaliar se mantém esse totem aqui na praça e se implanta em outros pontos da cidade. Esse tipo de equipamento, por exemplo, uma outra função que não foi instalada aqui, ele permite a contagem de pessoas, ele permite a leitura de placas. Então, você tiver no aterro, por exemplo, você tem um evento lá, as próprias câmeras conseguem contar qual o número de pessoas. Se você tiver uma das câmeras voltadas para a via pública, ele consegue fazer leitura de placas de veículos e identificar alguém que tem uma restrição judicial ou que tem algum problema junto ao Detran. Então, ele é muito funcional, né? Só que a gente precisa testar. Por isso que a gente pegou nessa forma de prova de conceito, né, com o acompanhamento técnico da CTD, para que a gente possa fazer uma avaliação disso na prática
e verificar se o modo convencional de estar colocando câmeras fixas nos postes pode ser substituída por um equipamento como esse. O equipamento está em fase de testes e também disponibiliza Wi-Fi para quem frequenta o espaço. Mas o maior objetivo é coibir a criminalidade. Oi, eu estou aqui na Praça Dom Pedro I e eu estou vendo o tráfico de drogas sendo realizado aqui na praça. Ok, a viatura foi acionada no caminho, tudo bem? Tá ok, obrigada. A reforma da Praça Dom Pedro I foi feita dentro do prazo previsto e custou R$800 mil aos cofres públicos. Aninha, só uma pergunta que chegou aqui do Carlos. Ele falou o seguinte, você que testou o equipamento que vai poder me dizer. Ô Parra, boa tarde, já vou dar um pitaco quanto ao totem da guarda. Ele toca uma sirene igual da polícia, isso pode confundir os motoristas no sinaleiro e também perturbar os moradores durante a noite. Ele dá até uma sugestão aqui, que os agentes que ficam visualizando, que eles, antes de acionar, que eles conversem com as pessoas que estão ali à volta. Como é que funciona? Você que apertou o botão, a hora que você aperta, alguém já fala com você? Para acionar a sirene é automático, depende da guarda poder fazer isso? Como é que funciona, Aninha? Boa pergunta, Parra. Eu estava até, inclusive, aqui assistindo junto à matéria com você para ver como é que ficou, porque é uma novidade para todo mundo, né? Não, a sirene não é acionada automaticamente. Quando você aperta o botão para conversar, primeiro você vai ser atendido pela central da guarda, como se você estivesse ligando no 153 da Guarda Municipal. Mesma coisa, você vai ligar lá, a pessoa que te atende do outro lado vai te falar, perguntar o que está acontecendo, você vai relatar e dependendo da situação ela vai te orientar, ou ela vai dizer, olha, estou mandando uma viatura aí mais próxima, ou então estou acionando a Polícia Militar, ou estou acionando o SIAT. Então, isso vai depender, é claro, de acordo com cada situação. Importante lembrar que esse totem ainda está em fase de testes, tá? A praça está sendo inaugurada oficialmente hoje, o totem também está sendo inaugurado oficialmente hoje. Então, quando eu fiz a ligação ali para ela, fazendo aquela simulação, não sei se deu para perceber, que quando eu coloquei o microfone pertinho ali, de onde sai o som saiu picotado, saiu baixo. E aí a gente falou, ó, não tá dando para entender direito. E aí o secretário falou, não, a gente ainda está adaptando, fazendo o teste, para ver se ele começa a funcionar certinho aí nos próximos dias. Mas não, a sirene não é acionada automaticamente, é o pessoal lá de dentro da guarda que vai fazer aí esse julgamento quando vai ser necessário esse acionamento. Porque senão imagina o engraçadinho que toda hora fica apertando ali para poder fazer barulho para os moradores. E outra coisa, Aninha, vocês chegaram a perguntar o custo desse equipamento, a Secretaria chegou a divulgar quanto que custaria para o município? Por enquanto, custo zero, viu, Parra? Aliás, só para falar em relação ao trote que você citou, né? Daqui a pouco tem um engraçadinho que vai lá, fica apertando o botão. No começo do programa eu vi que você também se alientou isso, né? Que de repente alguém pode ficar ali passando trote no totem. É justamente por isso que as câmeras, elas funcionam 24 horas por dia, 360 graus. Quem se aproxima do totem tem o rosto registrado. Então, se algum engraçadinho estiver vendo aí já com a intenção de começar a passar trote, de querer fazer coisa errada, de querer, né, que de repente enviar a viatura onde não deve, a guarda vai ficar com o rostinho da pessoa muito bem gravado ali, que as câmeras têm uma resolução muito boa. Em relação ao custo, por enquanto, zero, tá? Essa empresa, ela é de Curitiba, ela faz esse tipo de totem para empresas privadas e aí ela se interessou em trazer esse totem para Londrina por 6 meses, justamente para ver se o município se interessa, porque se o município se interessar, depois existe a possibilidade de alugar mensalmente esses totens. A informação é de que eles custam, em média, R$5 mil por mês, tá? Então, por enquanto, sem custo, depois dos 6 meses, se a prefeitura quiser realmente alugar esse totem ali e em outros pontos, aí sim vai ser cobrado um valor, mas aí, claro, vai ter licitação, todo aquele processo burocrático que a gente sabe que envolve a coisa pública. Por enquanto, sem custo para o município de Londrina. A repórter que sabe tudo. Obrigado, Ana Contato. Valeu, viu? Perguntas esclarecidas por aqui. Eu acho importante, 6 meses de teste é um bom tempo para a prefeitura saber se realmente funciona ou não. E R$5 mil por mês, de repente, para evitar um vandalismo, um prejuízo, gente traficando drogas, eu acho que vale a pena. Vamos ver se na prática vai funcionar. Você que mora na região, faça o teste por lá também. E é claro que a gente vai fiscalizar, viu?